Ele para poder dar continuidade à matéria de antropologia geral, antropologia que vai tratar de alguns assuntos extremamente relacionados com o homem. Existe inicialmente antropologia científica, que vai tratar do homem como ser biológico, um ser fisiológico, aonde a essência do homem está no sangue. Existe a antropologia filosófica, que vai tratar do homem com uma visão dos filósofos, uma visão subjetiva, uma visão onde alguns filósofos vão tratar do ser humano de acordo com o seu comportamento, segundo a sua visão subjetiva. Existe a antropologia sociológica, onde os sociólogos, onde os pesquisadores vão fazer um estudo da comunidade ou dos problemas sociais e econômicos da sociedade para que possa trazer para o governo, para tratar de políticas públicas, para melhorar a situação da sociedade. E existe também a antropologia teológica, que é o nosso assunto primordial, onde nós vamos tratar o homem de maneira teológica, segundo as escrituras sagradas, segundo a Bíblia Sagrada. E aí a gente observa que o homem, ele é feito de três partes básicas. Segundo alguns teólogos, o homem ele é um ser tricotômico, ou seja, dividido em corpo, alma e espírito. E existe uma visão teológica onde eles entendem que o homem é dicotômico, ou seja, é feito de corpo e alma e espírito andam juntos, não se separam. Tá? Nós corroboramos com a visão tricotômica, onde o homem é dividido em corpo, alma e espírito. O corpo ele tem 5 sentidos, tá? Ele tem uma visão, ele tem uma audição, ele tem um tato, ele tem um olfato e tem um paladar. Alguns exegetas acreditam, né, que existe um 6º sentido, que seria o sistema nervoso central ou a sinestesia, tá? Mas isso está em estudo ainda. A alma, ela é aquilo que nós somos de verdade, né? A alma é aquilo que nós somos, tá? A alma ela tem 3 atributos a saber. Ela tem uma vontade, ou seja, fala do livre-arbítrio, tá? Ela quer ou ela rejeita alguma coisa. Ela tem uma sensibilidade, vai falar de sentimentos, amor e ódio, alegria e tristeza, sentimentos antagônicos. E a alma tem um intelecto, tá? Que é a parte da mente, do conhecimento. Dentro do intelecto, tá? Existe a inteligência, a capacidade de diferenciar coisas mediante ao pensamento. Ela tem uma memória. E aqui eu chamo a atenção para a questão da memória. Por quê? Porque a memória é a parte da alma que vai fazer com que a pessoa possa lembrar de situações do passado. E muitas pessoas, irmãos, que porventura um dia chegarem no inferno, elas vão lembrar de todas as oportunidades que elas tiveram de aceitar a Cristo e elas rejeitaram. Professor, cabe uma pergunta aqui, Sim, porque claro. Muita gente fica falando que quando a pessoa chegar no céu, não vai se lembrar de nada, aí outros dizem que quando chegar no inferno também não vai se lembrar de nada. Pelo que o senhor falou aí, vai ter uma lembrança, né? Sim, perfeitamente. Explica isso para o pessoal que está em casa, se vai ter lembrança no céu, se vai ter lembrança só no inferno, né? Porque pareceu aí que só se lembrar no inferno, né? Não, a gente observa um texto muito claro nos Evangelhos, onde algumas pessoas, a Bíblia vai tratar da parábola de Rico e de Lázaro. Na verdade, não é uma parábola. Jesus ele conta uma história, a princípio real, onde ele vai dizer assim, um homem rico, tá? Ele morreu, tinha a vida regalada e morreu. E tinha um pobre, um mendigo chamado Lázaro. Os dois morreram no mesmo tempo e foram para o mundo dos mortos, tá? O rico foi para o inferno, Hades ou Sheol, no grego e hebraico, e o Lázaro foi para o seio de Abraão, que significa paraíso, tá? E lá, o rico ele clamou de longe, dizendo assim, pai Abraão, peça que Lázaro venha até aqui refrescar os meus lábios que estão me queimando. E ele vai dizer o seguinte, olha meu filho, ele não pode sair daqui para poder ir para aí, nem você daí para cá, porque existe um abismo entre nós. Então peça para que ele vá lá avisar os meus parentes, para que eles não possam vir para esse lugar de tormento. Ou seja, mostrando que ele tinha memória, que ele lembrava dos parentes e que tinha a preocupação de que os seus parentes não fossem para aquele lugar, tá bom? Então assim, por isso que haverá memória. Agora, uma coisa que a gente observa, tá? E a Bíblia não deixa muito claro, mas a gente pode fazer uma conjectura teológica,
acerca da lembrança que nós podemos ter no céu. Por quê? Eu entendo que sentimento de pena não veremos no céu. Por quê? Porque quando nós estivermos diante de Deus, ou diante do céu, e aí você vê um parente seu que não aceitou a Cristo sendo julgado, né, perante o Senhor, a Bíblia fala que aqueles que são inimigos, amigos do mundo, são considerados o quê? Considerados inimigos de Deus. Então, assim, mesmo sendo parente, sendo pai, sendo mãe, sendo filho, se estiver lá diante do trono, você não vai ter aquele sentimento de pena dele. Por quê? Porque aqui na terra ele podia ser seu parente, mas lá, sendo julgado, ele não vai ser seu amigo, vai ser inimigo de Deus. Então esse sentimento de pena não haverá perante o Senhor, perante lá o céu. Então, mas você vai conseguir de repente lembrar, né, de alguma situação de que você viveu com aquela pessoa aqui na terra, tá bom? Ou seja, quando viemos a morrer, a falecer, nós iremos, no dia da ressurreição, nós estaremos com Cristo, só que lá nós vamos ter a oportunidade de saber por que é que eu, Kleber, subi e minha esposa, Milane, não subiu. Provavelmente. Correto? Sim. É isso que está sendo claro. Perfeitamente, isso aí. É importante a gente ter essa ideia, por quê? Porque todo esse sentimento, a parte intelectual, ela está na alma, tanto a inteligência quanto a memória. Uma outra coisa interessante também é a consciência. Por que a consciência? O que é consciência? É a voz secreta da alma. Todos nós sabemos quando nós pecamos. Todos nós temos consciência do pecado. E aí o apóstolo Paulo, na leitura da Santa Ceia, o que ele vai fazer? Sabendo que não tem como julgar, dizer quem é pecador, quem não é, o que ele faz? Ele transfere para as pessoas. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Assim como neste pão e beba, transfere para o homem essa responsabilidade, para que ele possa se arrepender ali diante de Deus e aí poder ter liberdade para poder participar. No caso, foi a mesma coisa então que Jesus falou com aquela mulher que foi pega em ato de adultério. Sim. Que lançou aquilo para eles fazerem uma autoanálise, para poder ver que ela ali mostrou o pecado, queriam ver só o pecado dela. Sim. Só que os deles estavam encobertos. Perfeitamente. Correto? E, inclusive essa lembrança, né, da pessoa estar no inferno, essa memória é para que ela venha ter a consciência que ela está lá pela sua própria escolha. Perfeitamente. Porque ela vai se lembrar que teve várias oportunidades, ela vai se lembrar que por várias vezes ela ouviu uma mensagem, sim, ou ela recebeu um convite, ou ela sim, foi evangelizada e ela não quis de livre e espontânea vontade. Sim, perfeitamente. Aí entra naquela discussão também que a respeito da árvore da vida e a árvore do conhecimento. Quando Deus falou para o homem, você pode desfrutar de tudo, né, de todas as árvores, de todos os frutos, menos da árvore do conhecimento. Sim. Então Deus coloca as duas árvores no meio do jardim, quer dizer, Deus então deu ali uma opção. Livre-arbítrio para livre-arbítrio. Ou ela escolhia o caminho da obediência, ou então o caminho da desobediência. Então a pessoa vai estar ali no inferno consciente que ela está ali porque ela mesma optou pela desobediência. Sim. É por isso também que a Bíblia vai dizer o seguinte, que quando a pessoa vai chegar lá, a Bíblia fala que lá no inferno vai ser pranto e ranger de dentes. Ou seja, mais ou menos assim, meu Deus, por que eu não dei ouvido ao pastor? Por que quando a irmã pregou eu não dei ouvido para ela? Por quê? E ele vai ser pranto, vai ser choro, porque pranto é choro, aquele choro desesperador, e ranger de dentes, ou seja, raiva de si mesmo. Por quê? Porque na verdade aquela pessoa que está ali no inferno, ela foi enganada por um sistema. Enganada por um sistema. E ela vai reconhecer que ela foi boba, que ela foi tola, se deixou levar pelo sistema mundano, se deixou levar pela concupiscência da carne, sem dar crédito à palavra do Senhor. Professor, sim, eu queria que o senhor mandasse um abraço aqui, porque tem uma galera que está assistindo o senhor aqui. Maravilha. Professor Amilca Ataíde, Reinaldo Martins Vaz, Clemilda Loura, Elisângela Habitar, aqui, que maravilha. Leandro da Conceição,
Paulo Lopes, que mais? Professor Luiz Adel, está assistindo o senhor, Paulino Encarnação, Rogério Rangel Xavier, Ale Comené, essa pronúncia aqui está difícil para mim, viu, Ale? É de Deus, é de isso aí. Deus, é de Deus. Olha, professor Amigo disse, olha, haverá sim memória, no entanto, numa visão completamente diferente da atual, ó. Fez lá a observação dele, tá certo? Perfeito. Professor, dá aí as considerações do senhor em cima da parte do espírito aqui, que a gente vai terminar, que isso aqui é só uma palhinha, um beijinho na flor, para a galera que está em casa, né, curtir e vir aqui para a aula também, estudar com a gente. O Paulo César entrou agora. Paulo César, um abraço aí, ó. Vai lá, professor. Vamos lá. Vamos finalizar aqui. Consciência, né? Aquela situação que eu falei anteriormente. Imaginação. Imaginação é um sentimento da alma que faz com que a pessoa possa imaginar coisas boas ou coisas ruins, tá? Às vezes de repente, você está num lugar, você vê uma moça bonita e você pode imaginar bobagem, pode imaginar besteira. Então, a imaginação também é um atributo do intelecto que está dentro da alma, tá? E o raciocínio, razão, é a capacidade que nós temos de raciocinar rápido, né? 2 mais 2 são 4, 4 mais 4 são 8, ou seja, é a capacidade que nós temos de raciocinar coisas, tá? Essa aqui é os atributos da alma. Agora vamos lá para os atributos do espírito. O espírito tem 5 atributos a saber. Fé. Essa fé é a fé natural que todo ser humano tem, tanto o evangélico, quanto o espírita, quanto o budista, pessoa de o ser humano natural tem fé, tá? E a fé, na verdade, existe 3 tipos de fé: a fé natural, que todo ser humano tem; a fé salvífica, que quando a pessoa ela ouve a palavra do Senhor, gera nela uma fé da salvação e ela se entrega para Cristo, gera essa fé salvífica e ela sente uma alegria sobrenatural; e a fé sobrenatural, que é a fé dos dons, que está lá em Corinto, livro de Corinto, Coríntios, perdão. Isso, perfeitamente. Então, a fé é um dos atributos do Espírito. Adoração, tá? Adoração é um sentimento do Espírito que faz com que nós possamos adorar, em bem dizer, a divindade. No caso de Deus, existem pessoas de outras religiões que adoram os seus deuses, tá? Mas a adoração é um sentimento do Espírito. Por isso que algumas pessoas, por exemplo, sentem a necessidade de adorar uma divindade. Você vai na Índia, por exemplo, lá tem 330 milhões de deuses. Lá o elefante é um deus, a barata é um deus, ou seja, as pessoas elas focam a sua adoração e a sua fé naquilo que eles acreditam, tá? Existe a devoção, ato de se sacrificar em função de uma divindade. Devoção, existem pessoas que sobem a escadaria da Penha, né, 365 degraus, e chega lá em cima com o joelho todo arrebentado, ou seja, é a devoção que aquela pessoa tem àquela divindade. Mas nós, como sendo do Senhor, nós precisamos devotar o nosso sacrifício, saindo da sua casa, vindo para estudar aqui na faculdade Fátum, aprendendo a palavra do Senhor, enxertando o teu coração de alegria, ou seja, querendo ou não, é um sacrifício que você faz, perdendo um sábado, poder estar na praia, mas está aqui aprendendo na faculdade Fátum, aprendendo a palavra do Senhor. A contrição, ou seja, é um sentimento de aperto, um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeitará. E a esperança é algo maravilhoso. A esperança é um sentimento de que amanhã, domingo, será melhor do que hoje. Aleluia. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Ou seja, chega amanhã, domingo, segunda-feira será melhor do que domingo, terça-feira será melhor do que segunda, e assim a gente vive de esperança em esperança. Mas a nossa maior esperança é a volta do nosso Rei, é a volta do Senhor Jesus. Aleluia. Professor, fechando com essa chave que foi de ouro. Dá um abraço aí para a galera que está em casa e se despedindo aí. Maravilha, pessoal, foi um prazer ter você conosco aqui. E a gente aguarda vocês uma oportunidade de poder conhecer aqui a faculdade. Professor, o pessoal está em casa, eu talvez gostaria de convidar você para pregar na igreja delas, etc e tal. Deixa o seu telefone aí. Sim, DDD 21, né? DDD 21 96706 7263. Repete devagarzinho, professor. DDD 21 96706 7263.